Muito bom dia, você que todos os sábados está aqui conosco no programa Saúde em Evidência. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa. 30 milhões de brasileiros se intitulam vegetarianos. Será que você já pensou sobre isso? Será que você tinha ideia desse quantitativo? É muita gente, né? Então, o vegetarianismo por um tempo já foi moda, mas hoje, com esse número que eu te falei, se tornou um estilo de vida que promove longevidade, para que você viva muito e, sobretudo, viva bem. O programa está imperdível, fica conosco. Muito bom dia neste sábado, que bom que você está aqui conosco para mais uma edição do programa Saúde em Evidência e hoje com esse tema maravilhoso aí que eu já apresentei para vocês, uma dieta, uma nutrição vegetariana. E para falar sobre este tema, nós trouxemos para os estúdios uma especialista, uma autoridade no assunto, que é a doutora Evelise Siqueira, que vai estar falando com a gente sobre o que vem a ser e toda uma vida de nutrição vegetariana. Doutora, seja muito bem-vinda. É muito bom recebê-la de novo aqui em nossos estúdios. Doutora Evelise já esteve aqui outras vezes. Que bom que você está aqui de novo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para mim é um prazer receber novamente esse convite. É uma honra estar falando sobre um tema que para mim é tão relevante, tem estado tão em alta, as pessoas têm falado tanto sobre isso e hoje é o momento da gente destrinchar mais sobre esse assunto. Quebrar vários mitos, inclusive, sobre a nutrição vegetariana. Eu vou ter que começar pelo óbvio. Talvez você que está aí em casa acredite que nutrição vegetariana é só comer mato. Eu já ouvi muito isso. Que vem a ser uma nutrição vegetariana, doutora Evelise? Então, o vegetarianismo hoje está em alta, hoje a gente tem 30 milhões de brasileiros que fazem o uso da dieta vegetariana, né? Então, é uma parte aí significativa da população brasileira que se intitula como vegetariano. Mas o que é ser vegetariano? Na verdade, vegetarianismo é um estilo de vida de pessoas que optam ali pela exclusão de carnes, peixes e alguns até de leites, ovos e também os derivados lácteos também. Mas existem vários tipos de vegetarianos, né? Existe o que a gente chama de ovo-lacto vegetariano, que é aquele que não come carne, mas ele opta por consumir ovos e leite também. Existe o lacto vegetariano, que ele não excluiu ali os ovos e as carnes, mas ele usa o ovo, ou melhor, o leite. E existe também o ovo vegetariano, que é aquele que usa os ovos, mas não usa os outros alimentos de origem animal. E o vegetariano estrito e não restrito, vocês vão ver que não tem nada de restrito, é aquele que excluiu as carnes, os leites e os ovos, e o vegano. O vegano tem sido muito falado, né? No veganismo, temos alguns artistas aí que têm optado pelo veganismo, e o veganismo está além da alimentação. Na verdade, o veganismo ele é um estilo de vida que tem relação com a alimentação, sim, mas também com outros produtos. Então, o vegano ele não faz uso de couro, de lã, então vai além da alimentação. O que é que você acredita que leva uma pessoa que nasceu numa cultura que come carne, leite, ovos uma vida inteira, aprendendo a consumir esse tipo de alimentação, decidir optar, na verdade não é nem optar, é decidir, né? Porque é uma decisão, é muito mais do que Isso. optar. Decidir a se tornar vegetariano. Então, hoje, atualmente, a gente considera como um dos motivos mais relevantes a ética animal. Então, muitos têm optado em não consumir carnes devido a todo o sofrimento, né? Existe até um documentário chamado A Carne é Fraca, onde mostra todo o processo até que o gado ali chegue no abate. Então, é todo um sofrimento gerado, né? Tem hormônios ali gerados que gera esse sofrimento ali no animal. Então, por pena, por uma sensação de sofrimento animal mesmo, muitos optam por deixar. Mas tem também o aspecto da saúde. Hoje a gente sabe que optar por uma dieta vegetariana é também aumentar a longevidade.
Existem estudos mostrando que as pessoas que optam por essa dieta acabam vivendo mais. Tem até uma cidade nos Estados Unidos chamada Loma Linda, onde foi feito um estudo mostrando por que as pessoas viviam tanto, né? As pessoas vivem até 105 anos, 108 anos e com saúde. E aí a maioria dessa população opta por uma alimentação vegetariana. Então, saúde é sim um dos pontos importantes que muita gente decide ali se tornar vegetariano. Tem a questão do meio ambiente. A gente sabe que quando a gente opta por essa dieta, a gente também tem um impacto positivo ali para o meio ambiente. Afinal, a própria pecuária, ela gera alguns metais aí, alguns gases, melhor dizendo assim, para o meio ambiente, né? Ou gases, inclusive, de efeito estufa, que geram um aquecimento global. Então, se a gente for pensar até para o meio ambiente, a gente também está favorecendo. E questões espirituais. Então, até mesmo dentro do cristianismo, tem pessoas que optam entendendo que, por exemplo, biblicamente, Adão e Eva eram ali vegetarianos, foi a alimentação ali instituída por Deus, entendendo que eu matando ali um animal para consumi-lo seria algo contrário ao que as escrituras sagradas acreditam. Então, tem todo esse contexto também espiritual. O budismo também, o hinduísmo também promovem essa alimentação vegetariana. Então, pelo menos por esses 4 motivos, as pessoas têm aí optado por essa alimentação. Interessante quando você traz que estudos já mostram nessa longevidade, pessoas com 108 anos que são adeptas a essa nutrição vegetariana, enquanto a maioria das pessoas pensa que essa restrição vai trazer alguns danos ou muitos danos, e aí fica bem contraditório, né? E os números mostrando que quanto mais pessoas aderirem ou quanto mais cedo a pessoa aderir a esse tipo de dieta, mais longevidade ela vai estar trazendo para a sua vida. Hoje vamos desmistificar aí vários pontos. Hoje a gente vai quebrar vários biscoitos. Aqui é o lugar de quebrar biscoitos, de quebrar mitos, você sabe disso. A nossa missão aqui é trazer informação de qualidade para você fazer boas escolhas para que de fato você tenha saúde e bem-estar. E agora eu quero saber quais são os benefícios, se a gente pudesse listar os benefícios para quem está em casa. Meu telespectador gosta de fazer listinha. Geralmente eu peço para eles já terem aí um bloquinho e uma caneta. Quais são os benefícios ou os principais benefícios de decidir por uma alimentação, por uma nutrição vegetariana? São muitos, tá? Vou citar alguns. Pode ficar à vontade. Hoje, assim, não tem um limite seguro de consumo, por exemplo, da carne bovina. Alguns estudos mostram que, por exemplo, consumir 500 gramas de carne bovina ao longo da semana teria mais segurança do que aumentar esse consumo aí. Então, a gente já tem estudos mostrando que o consumo excessivo de carne bovina pode estar atrelado a doenças cardiovasculares ou aumento de risco para o câncer. A própria Organização Mundial de Saúde fez aí uma meta-análise com 800 estudos e com profissionais, com cientistas que eles não têm intervenção nenhuma com a indústria, não têm ligação nenhuma com a indústria, e mostrou que as carnes processadas, que são embutidos de maneira geral, né? A calabresa, a salsicha, o presunto, tem nível de evidência 1, estão ali classificadas como grupo 1 de aumento do risco para o câncer. Ou seja, não há dúvida que essas carnes, elas aumentam ali o risco de incidência para o câncer, as carnes processadas. Então, de fato, já existem estudos mostrando esse aumento do risco para o câncer. Em contrapartida, nós temos estudos com pacientes que tinham câncer de próstata, que não faziam adesão a nenhum tratamento oncológico e que fizeram adesão à dieta vegetariana. E o PSA começou a reduzir, simplesmente porque faziam uso de uma dieta vegetariana. Temos estudos também com diabéticos, temos pelo menos 10 estudos aí no mundo, estudos controlados, que mostram que esses diabéticos que não faziam uso de insulina aderiram à dieta vegetariana, né? Um grupo aderiu à dieta vegetariana e outro grupo a uma dieta onívora, porém uma dieta saudável também. E o grupo que aderiu ali à dieta vegetariana, ele teve uma perca de peso mais expressiva
e teve um controle melhor na hemoglobina glicada, que é um parâmetro que a gente usa para acompanhar aí pacientes diabéticos ao longo de pelo menos 3 meses. Esses estudos aí que eu me refiro aos diabéticos foi de 1 ano e meio, e esse estudo mostrou que mesmo esses diabéticos consumindo mais carboidratos, a dieta chegava a 75% a 80% de carboidratos, eles apresentaram mesmo assim melhor controle glicêmico. Então, a gente tem um menor risco de incidência de doenças cardíacas, de diabetes, de câncer e também para aqueles que já têm a doença, tem um controle melhor dessas doenças. E também as doenças cardiovasculares, né? A gente vê que uma dieta vegetariana proporciona um menor perfil lipídico, ou seja, os pacientes que aderem a uma dieta vegetariana normalmente têm menor colesterol, menor triglicerídeo, diminuindo o risco das doenças cardiovasculares. Alguns estudos, inclusive, mostravam que a estenose coronariana era menor em pacientes que aderiram, após a doença cardiovascular, a uma dieta vegetariana. Então, assim, tem benefícios na longevidade, como eu falei, né? Então, para a saúde, a gente observa aí diversos benefícios em prevenir essas doenças, inclusive melhora na imunidade, porque esse paciente, além de tirar a carne, a gente sempre orienta que tenha uma alimentação saudável, porque não é só tirar a carne, né? Eu conheço muitos vegetarianos que fazem uso de muito fast food, porque hoje nós temos a salsicha vegetariana, nós temos o hambúrguer vegetariano, a calabresa vegetariana. Então, não necessariamente quando você faz o uso de uma dieta vegetariana, você vai estar saudável. Você precisa entender que uma dieta vegetariana, como o próprio nome diz, tem que ser rica em vegetais e frutas. Então, aderindo a uma alimentação mais plant-based, né, que é uma alimentação mais rica em frutas, em vegetais, com menos industrializados, eu vou desfrutar sim de mais saúde, fazendo a exclusão também desses alimentos que fazem mal à saúde e vivendo um contexto de estilo de vida saudável, porque saúde não é só alimentação. A gente sabe que tem relação com o sono, né? A própria Organização Mundial de Saúde diz que saúde tem uma definição bem extensa, né? Um completo bem-estar. Então, não é só alimentação, é o sono, é a ingestão de água adequada, é exercício físico. Então, é um contexto aí que precisa estar bem para a gente que possa desfrutar aí de mais saúde. Certamente, assim como tem muitos benefícios para quem adere a essa dieta vegetariana, o meio ambiente também, para o meio ambiente também existem muitos benefícios. Quais seriam eles? Veja só, nós temos aí 30% do terreno usado ali, o terreno que a gente chama terreno verde, usado para pecuária. Tá? Então, 30% da nossa terra verde é usada para pecuária, mas 30% é usada para produzir grão para pecuária. Então, nós temos aí 60% do nosso espaço verde sendo desmatado para apenas exclusivamente para pecuária. Então, é um percentual aí bem significativo, né? Sim. As fezes desses animais produzem gases que são danosos ao meio ambiente, inclusive o gás metano, né? O óxido nitroso também, que é um gás que faz mal ao meio ambiente. Então, são gados ali que são produzidos exclusivamente para o consumo humano, que são ali criados, né, exclusivamente para o consumo humano. Então, tem um impacto ali para o meio ambiente também. O consumo de água chega a ser pelo menos 4 vezes maior do que para produção agrícola de vegetais e frutas. Então, tem um consumo de água maior. Essa emissão de gases também, é importante falar, que pode ter um impacto no aquecimento global, porque tem gases de efeito estufa também. Então, tem um impacto. Vai chegar um momento, né, que a dieta onívora vai ser praticamente insustentável. Porque se você parar para pensar, em 2050, quando a gente tiver uma população muito maior, imagina se hoje a gente ocupa 60% desse espaço aí com a pecuária. Então, imagina em 2050, como é que a gente vai dobrar ali esse espaço? 120%? É impossível. A não ser que a gente pense numa produção verticalizada, né? O gado ali em prédios, é a única solução, que seria impossível, ou a produção de carnes em laboratório, que é o que está sendo feito hoje, né? As células animais para a produção dos hambúrgueres, das carnes ali em laboratório. Seria uma alternativa, mas da forma que nós temos hoje, ia impactar muito vai impactar muito, né, o nosso meio ambiente. A gente já fica chocado, né? Pelo menos eu já fiquei chocada aqui com esses dados, com esses números. Os números não mentem e a gente precisa começar a pensar
pelo menos começar a pensar nessas possibilidades que o futuro já vem convidando a gente a fazer algumas mudanças no nosso estilo de vida. A gente vai para um breve intervalo e eu volto daqui a pouquinho com a doutora Evelise. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência e eu quero começar agradecendo aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. Continuando a nossa conversa aqui, que está bem interessante, eu sei que você aí de casa está gostando muito. Doutora Evelise, a dieta, a nutrição vegetariana, ela é segura para todas as faixas etárias, desde o bebezinho até o idoso? Muito legal a sua pergunta, tá? E eu começo essa pergunta dizendo um pouquinho do meu histórico. Sim. Eu sou vegetariana há pelo menos 14 anos. Tenho também uma filhinha vegetariana que nunca fez uso de carne de jeito nenhum. Ela vai completar agora 3 aninhos. E tem um histórico aí de atendimento de pelo menos 12 anos aí de pacientes vegetarianos. Então, respondo essa pergunta dizendo que é sim seguro, porém em algumas faixas etárias a gente tem uma demanda maior de alguns nutrientes. Então, assim como é para o onívoro, por exemplo, quando gestante, a mulher ela precisa fazer a reposição de ferro, sendo ela onívora ou não. É uma reposição profilática, tendo em vista que nesse período a gestante ela está mais suscetível à deficiência de ferro, até porque ela aumenta em 20% sua demanda de sangue. Então, a gente precisa se preocupar com algumas faixas etárias que exigem maior demanda, tanto na pessoa onívora, que é aquela que faz uso de carne, né, de alimentos cárneos, como também no indivíduo vegetariano. Então, há a mesma preocupação. Então, para qualquer faixa etária, desde a infância, né, desde ali a introdução alimentar, a gente tem sim segurança com a alimentação vegetariana, fazendo um prato equilibrado, onde nesse prato eu possa ter ali os nutrientes que esse indivíduo precisa. Então, sempre que alguém se sente inseguro para fazer essa transição, sempre oriento, procure um profissional habilitado, um profissional que já trabalhe com isso, que conheça, que estude sobre isso, que ele vai te orientar direitinho como fazer aí essa transição para o vegetarianismo. Existem riscos nutricionais para quem vai fazer essa migração ou para quem já está, quem já aderiu a uma dieta vegetariana? Existem riscos nutricionais?
Então, os riscos nutricionais, antigamente se falava muito que o vegetariano ele vai ter deficiência de proteína, por exemplo, né? E por isso que muita gente falava a respeito dos atletas, que não dava para ser vegetariano como atleta, mas na verdade não existe deficiência de proteína no indivíduo vegetariano. Por quê? As proteínas se encontram na natureza. Nós temos, inclusive, animais de grande porte que são vegetarianos. A gente tem um elefante, é vegetariano, o cavalo é vegetariano, o boi é vegetariano. E a gente encontra proteína no reino vegetal. E quais são essas proteínas? As leguminosas, os feijões. Então, feijão, qualquer tipo de feijão, feijão vermelho, feijão preto, o grão de bico, a lentilha, eu tenho ali as proteínas que eu preciso. Então, não preciso me preocupar com deficiência proteica. Surgiu uma ideia de que o vegetariano ele poderia ter deficiência de proteína quando se comparou a proteína do ovo à proteína do feijão. Então, viu que não tinha os mesmos aminoácidos. A gente tem alguns aminoácidos a mais ali na albumina. Aminoácidos é uma fração ali dessa proteína. Então, a gente, como nutricionista, a gente costuma muito chamar de aminoácidos. Então, a gente tem uma quantidade um pouquinho maior ali no ovo. Porém, quando eu entendo que o feijão também tem aminoácidos e eu combino o feijão com outros alimentos, como, por exemplo, com os cereais, como o arroz, é por isso que muita gente diz, feijão com arroz é a combinação perfeita. É verdade. Aí eu vou ter, nessa combinação de feijão com arroz, a quantidade de aminoácidos e proteínas que eu preciso, até mais do que o que eu preciso no reino vegetal. Então, fazendo essa simples combinação, eu vou ter ali as proteínas que eu preciso. E em relação ao ferro, por exemplo, que eu citei ali na gestante, também é um mito. O vegetariano não tem deficiência de ferro, né? A não ser que realmente ele se alimente muito mal. Eu te digo que nesses 12 anos aí atendendo vegetarianos e onívoros, eu nunca peguei nenhum vegetariano com anemia, não. Nunca peguei. Por quê? No reino vegetal, a gente também tem ferro. É o ferro que a gente chama de ferro não M, que é como se fosse um ferro encapsulado, mas tem ferro. A gente vai precisar ter cuidado com a absorção, né, introduzindo ali fontes de vitamina C na alimentação, né, como a gente recomenda uma laranja ali depois da refeição, né, ou a própria vitamina C dos vegetais, e evitar cálcio, alimentos ricos em cálcio, como leites e derivados, na hora do almoço, que é a refeição mais rica ali em ferro, para não impactar na absorção. Mas a gente tem ferro no reino vegetal, então não é uma preocupação. A mesma preocupação que a gente tem no onívoro, a gente tem no vegetariano. Então, todas as gestantes vegetarianas, onívoras, fazem reposição de ferro. Toda criança, todo bebezinho, ele faz reposição de ferro profilática, seja ele vegetariano ou não. Perfeito. E talvez você aí de casa esteja já imaginando como montar um prato vegetariano sem correr o risco, porque ela disse, né? Ficou muito claro aqui, a doutora Evelise ensinou aqui para a gente que não é só ser vegetariano, é comer bem, desfrutar de aí uma gama de alimentos para poder fazer as combinações nutricionais ideais para um prato bem elaborado. Para você que está em casa, entender um pouquinho como é que você pode começar a experimentar, caso você queira, uma dieta vegetariana. Como seria, doutora Evelise, montar um prato vegetariano de forma simples? Tá. Para algumas pessoas pensam que é uma coisa assim mirabolante, né? Eu penso que é uma coisa mirabolante. Mas é super simples, pessoal. Eu vou começar falando como montar um prato saudável, para depois a gente comparar com um prato vegetariano, tá? Então, um prato saudável. O que é composto um prato saudável? Eu tenho ali 50% de salada, legumes, tá? Cenoura, chuchu, enfim. E o restante dos 50% dividido em 25% para os cereais e 25% dividido aí meio a meio entre proteínas vegetais e proteínas animais, que seria ali o feijão, a carne, tá? Nesses outros 25% a gente tem o arroz, a gente tem o macarrão ou o cuscuz, as batatas também podem substituir ali o arroz e a gente completa ali um prato saudável. Num prato vegetariano, vamos lá, a gente tem a mesma proporção, 50% de saladas e legumes. Esse é o ideal, eu sei que não é na prática o que muita gente faz, mas esse é o ideal, que a gente aumente ali o consumo desses vegetais e legumes. E o restante do prato, nós temos 25% de cereais, os mesmos, né, arroz ali, quinoa, variedade de cereais diversas ali.
E o restante do prato, 25%, que seria de proteínas vegetais e animais, a gente complementa só com a proteína vegetal. Qual seria ela? Feijão. Aproximadamente 65 gramas a 100 gramas de carne é equivalente a uma concha de feijão. E o que é uma concha de feijão? 7 colheres mais ou menos de feijão. Eu tenho a mesma quantidade de proteína. Numa quantidade calórica um pouquinho maior, mas eu tenho também mais fibras. Eu tenho a presença de alguns nutrientes como o zinco também ali presente nos feijões. Então, um prato ali extremamente nutritivo e simples. Só que quando a gente pensa em vegetariano, a gente pensa num assado, almôndegas de grão de bico, a gente pensa uns bolinhos. Já fica difícil, né? Já desiste antes de tentar. Isso. Ou então na soja, que muita gente associa o vegetariano à Verdade. soja. Ah, eu não gosto de soja, né? Muita gente, eu não gosto de soja, não tem condições de eu ser vegetariano porque eu não gosto de soja. Às vezes as pessoas estão acostumadas com uma soja também, aquela soja ali sem tempero. Te digo, pega um pedaço de frango, não bota nenhum tempero e assa. Não bota nem o óleo. Veja se ele fica gostoso. Não, na verdade, o que vai dar sabor àquele frango é os temperos que você vai utilizar. É o óleo, a gordura que você vai utilizar, que também a gente sabe que dá sabor. Então, da mesma forma ali a soja. Uma sojinha bem temperada também é gostosa, mas você não precisa consumir soja na alimentação vegetariana. Inclusive, eu nem recomendo. Preferia que fosse o grão de soja do que essa proteína texturizada de soja, que é aquela que as pessoas substituem ali pela carne moída, né? Mas é um alimento que é processado. O grão de soja não é processado, mas a proteína texturizada de soja é processado. E você não precisa de soja. É porque nós aqui, principalmente aqui no Nordeste, a gente tem o costume de dizer, eu tenho que ter aquela mistura. Né? Mistura, a mistura. verdade. Se não tiver a mistura, o almoço não presta, né? Mas, na verdade, uma boa salada, bem temperadinha, cereais e feijão, já compõe ali um prato vegetariano completo, sem possibilidades de deficiências nutricionais. Aí você tinha falado em algum momento que para a absorção do ferro, você recomenda uma fruta rica em vitamina C. Isso. Então já dá aí quais são as opções de fruta, porque se você vai tentar hoje no almoço ou amanhã, lembrando de doutora Evelise, lembrando da longevidade, que é muito mais do que viver muito, longevidade é viver muito e viver bem. Aí você já vai pegar as dicas aqui de sobremesa. Não é aquele doce, né? Não. Vamos deixar para uma exceção. Então, a vitamina C a gente também tem nos vegetais, inclusive na tomate. A tomate é rica em vitamina C. Quando a gente pensa em vitamina C, a gente sempre associa a laranja, o limão, né, as frutas que são mais comuns estarem associadas à vitamina C, mas na verdade a gente tem uma infinidade. Nós temos a acerola, a gente pode pegar ali esse limão e temperar ali a salada com limão, a gente já está adquirindo um pouco mais de vitamina C. Pode utilizar o kiwi, pode utilizar a goiaba, a laranja como uma sobremesa, e aí vai ficar interessantíssimo. E o docinho a gente deixa para o final de semana, a gente deixa para uma exceção. Até porque alguns doces vai levar ali a presença de leite, né? Como, por exemplo, o doce de leite, um pudim, né? Uma sobremesa. E o leite, né? Na verdade, o cálcio presente ali no leite, ele impede a absorção de ferro, ele dificulta a absorção de ferro. Então, já tem uma absorção ruim. Olha só, num pedaço de carne, a gente absorve mais ou menos 18% do ferro que eu tenho nele. E eu tenho num pedaço de carne 1,6 miligramas de ferro. E eu só absorvo 18%. Aí se perder com um docinho de leite, pronto. Acabou-se. Acabou-se. Vai sobrar Então, nada de docinho de leite. A gente vai continuar esse assunto, que está bem interessante, mas daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas.
Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência e, doutora Evelise, a gente terminou o último bloco falando da questão de aproveitar o ferro disponível ali no feijão, naquela refeição do almoço, colocando ali uma fruta cítrica rica em vitamina C. Você usou o exemplo do limão na salada. Teriam outras estratégias para que os nossos telespectadores aproveitem essas dicas para super aproveitar essa biodisponibilidade das vitaminas que existe e dos minerais também, né? Nas hortaliças, nas verduras, nas leguminosas, nas frutas, para que a gente possa orientar quem está em casa e também me orientar, né? Porque vai ser ótimo, isso aí é muito bom. Quanto a gente puder mais aproveitar do alimento, melhor. Teriam algumas dicas? Sim. A questão do ferro mesmo, por exemplo, não é só o cálcio que ele impede a absorção de ferro. O uso daquele cafezinho após o almoço, o café, ele também é um inimigo do ferro. Que é bem nosso, né? O bem cafezinho nosso. depois do almoço é muito nosso. Então é bem complicado porque a gente está prejudicando a absorção. E o feijão. A refeição mais rica em ferro é a refeição do almoço. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente precisa melhorar essa biodisponibilidade do feijão, do ferro, digo. Então a gente precisa aproveitar essa biodisponibilidade ali desse ferro. Como é que a gente aproveita? Uma das formas é fazendo o remolho ali do feijão. Se você não faz, você precisa fazer. Deixe o feijão de molho de pelo menos 8 até 48 horas, trocando essa água a cada 8 horas, que você vai diminuir a presença dos fitatos, que são substâncias que impedem a absorção do ferro, também causa aquele desconforto. É por isso que muita gente, eu não me dou com feijão. Na verdade, você não fez o processo de remolho. Você fazendo o processo de remolho, você elimina esses fitatos e tornam esses nutrientes ali mais biodisponível. Não precisa colocar vinagre, não precisa colocar limão, é só água mesmo. A água, e a cada 8 horas você vai trocando ali em temperatura ambiente. Vai saindo esses gases do feijão, você lava o feijão, depois cozinha e aí você melhora ali a biodisponibilidade. Sabendo que a gente consegue absorver em torno de 10% do ferro do feijão. Se você não faz o processo de remolho, isso diminui, tá? Então é importante que a gente faça o processo de remolho direitinho. Então a gente falou no bloco anterior a respeito da quantidade que eu tenho ali de ferro numa porção de carne. E agora eu quero trazer a comparação para uma porção de feijão. Mais ou menos uma concha de feijão, eu tenho em torno ali de 4,6 miligramas de ferro. Então é 4 vezes mais da carne, só que ela é menos biodisponível, porque esse ferro ele está ali encapsulado. Então eu vou precisar melhorar essa biodisponibilidade para que eu tenha uma absorção interessante. Só que eu tenho 4 vezes mais. Então, embora a gente seja da área de biologia e não de exatas, né? A gente consegue matematicamente entender que a absorção, quando eu vou
comparar, vai ser praticamente a mesma quantidade de ferro. E é por isso que eu digo que o vegetariano ele não tem uma tendência maior a ter uma deficiência de ferro, de jeito nenhum. A não ser que ele realmente tenha uma alimentação muito pobre em nutrientes, muito realmente desequilibrada, muito industrializada. Aí sim, mas de fato não é comum. E aí a gente entende em relação a também outros alimentos, né? Os legumes, por exemplo. É importante que a gente sempre coloque, se vai cozinhar os legumes, que seja no vapor. Porque a gente despreza muitos dos nutrientes ali na água quando a gente cozinha esses legumes ali em água. E ainda melhor que a gente consumisse alguns aí crus. Por exemplo, a cenourinha ali ralada, crua. A beterraba tem uma questão, né? Muita gente... Eu já ia perguntar da beterraba. Muita gente associa a beterraba a ser rica em ferro, devido à cor da beterraba, né? Meus pais falavam muito isso quando eu era criança. Tome um suquinho de beterraba porque é rico em ferro. Na verdade, a beterraba tem a presença de oxalato, que impede a absorção de ferro. Então, a beterraba não é um alimento que a gente deve usar continuamente na hora do almoço, porque eu vou estar impedindo a absorção de ferro. Deixa para usar nos sucos, né? Que muita gente faz aqueles sucos de beterraba, uma vez ou outra ali no almoço, usa no jantar, que é uma refeição já menos rica em ferro, mas realmente na hora do almoço eu vou impedir essa absorção, por conta da presença do oxalato. Eu também tenho essa mesma substância no espinafre. E o espinafre também não é um vegetal que deva ser utilizado ali, principalmente nas faixas etárias aí que a gente requer mais ferro, né? Na primeira infância, na gestante, que eu devo usar ali na hora do almoço, porque eu vou estar impedindo também a absorção desse ferro, tá? Eu falei logo no início que existe o vegetariano estrito, aquele que faz a exclusão de carnes, leites, derivados e os ovos. É estrito, mas não é restrito. Pelo contrário, eu sempre falo que quem adere a uma alimentação vegetariana abre um leque de possibilidades de alimentos que ele nunca experimentou. Por exemplo, é muito comum eu pegar um paciente, vamos acrescentar aqui semente de abóbora na sua refeição. Semente de abóbora? Vou comer semente de abóbora? A gente joga lá em casa. Semente de abóbora é riquíssima em nutrientes. Eu tenho zinco, eu tenho selênio, eu tenho presença de cálcio na semente de abóbora. E às vezes a gente está desprezando ali. E a gente pode fazer uma receitinha super simples com a semente de abóbora, né? Assar ela, secar ela, assar ali ela no forno, alguns assam até na air fry, na fritadeira elétrica, e coloca uma pitadinha de sal, já fica ali um petiscozinho. snack. Dá para substituir ali o amendoim, e gostosíssimo. Não sei se você já experimentou, mas Eu como todos os dias, mas eu faço um mixzinho, eu compro nessas lojas de produtos naturais. Agora, fiquei com vergonha de mim mesma, porque eu moro em fazenda e agora terminou o plantio de jerimum. Na verdade, agora a gente já está na colheita. E por 3 dias seguidos a gente está comendo jerimum em casa, abóbora, e eu desprezei todas as sementes. E compro elas, né? Eu compro a de abóbora, eu compro a de girassol, chia, linhaça, o que mais? Gergelim, linhaça dourada e linhaça preta. Sim. E gergelim. Faço esse mixzinho e todos os dias. Agora é isso aí que são todos os dias mesmo, viu? Ah, que bom. Todos os dias no iogurte com uma fruta, banana ou maçã. Que maravilha. Dá para comprar pronta também, né? Para quem quer praticidade, dá para comprar pronta, mas a gente está desprezando ali um nutriente muito importante, um alimento muito importante, que tem vários nutrientes. Na casca dos alimentos, muitas vezes a gente encontra ali, muita gente tira a casca de tudo e elimina as fibras que a gente tem ali no alimento, né? Por isso que a gente, como nutricionista, aconselha que os pacientes evitem sucos e prefiram a própria fruta. Porque quando a gente vai fazer o suco, a gente peneira ali as fibras que eu tenho ali. E aí eu vou, por que maçã prende o intestino? Na verdade, tem gente que tira a casca da maçã para consumir, mas na casca da maçã eu tenho fibra. Então, não é todo mundo que prende o intestino com o uso da maçã. Se você come a maçã adequadamente, se você tem um contexto alimentar saudável, a maçã não vai prender o intestino. A maçã não vai causar uma constipação intestinal, tá? Então, é a gente aproveitar realmente os alimentos in natura, porque nesse aproveitamento integral dos alimentos, eu tenho muito mais nutrientes. A folha, por exemplo, da beterraba, ela é riquíssima em ferro. Ela ajuda no processo antioxidante do corpo. Ela diminui o risco, inclusive, de câncer. E quem aqui come folha de beterraba? Ninguém. Acho que eu nunca nem vi a folha da beterraba. Pois é, nas feiras você ainda encontra a folha de beterraba e pode ser aproveitada na salada, assim como couve. E é uma delícia, tá? E a gente vai estar ajudando esse processo antioxidante, permitindo com que o nosso corpo
também realize um processo de detoxificação. Então, é maravilhoso. Então, a gente não deve usar a beterraba no almoço, no dia a dia, esporadicamente sim, mas a folha da beterraba, Show de bola, show de maravilhoso. bola, pode entrar na salada, perfeito. A gente está falando de pessoas que têm uma vida, um dia a dia comum. A minha pergunta agora atletas de alta performance ou pessoas que fazem uso de uma carga de energia, de força maior do que quem trabalha normal no dia a dia, pode fazer uso da dieta vegetariana? Interessantíssima essa sua pergunta, tá? É uma pergunta muito comum no consultório, porque praticantes de atividade física pensam logo na proteína. Eu falei em outro bloco que não falta proteína para o vegetariano, mas tá, eu vou precisar de uma necessidade ainda maior proteica. Eu vou ter proteína no reino vegetal? Sim. Inclusive, para aqueles que precisam suplementar, né, que precisam de uma necessidade ainda maior, existem suplementos proteicos vegetarianos, veganos, inclusive, né? Substituindo aí, por exemplo, o whey protein, que está muito comum, né, ser usado, inclusive, por praticantes de exercício físico que não seja atleta. A gente tem ali a proteína de ervilha, a proteína de arroz concentrada, tá? Que tem um sabor semelhante que a gente pode utilizar ali substituindo o whey protein. A gente vai ter uma diferença na quantidade de consumo, por exemplo, 30 gramas de whey é equivalente a 40 gramas da proteína isolada, por exemplo, do arroz ou da ervilha, mas a gente tem também disponível. A creatina, que é um suplemento amplamente utilizado de nível de evidência A, ou seja, a gente conhece hoje cientificamente que um dos melhores suplementos para melhorar a performance no treino não é uma suplementação que tem a presença de carne, é uma suplementação vegana que pode ser utilizada por atletas também veganos. A gente tem hoje fisiculturistas que são veganos, a gente tem o Felipe Garcia, a gente tem a Raíra Bergamo, que são fisiculturistas e que são veganos, então é sim super possível, né? Eu falei até sobre a questão do reino animal, a gente tem animais muito fortes, né? A gente tem a presença, inclusive, se a gente for olhar, a presença de carboidrato é maior no paciente vegetariano. E o carboidrato é que fornece energia para a gente realizar nossas atividades do dia a dia. Então, a gente tem o carboidrato, a gente tem a proteína e a gente tem as vitaminas e minerais que a gente precisa para ser um atleta, um praticante de atividade física, sendo vegetariano ou vegano. Perfeito. Doutora Evelise, a gente sabe que tem muitas vitaminas e um programa só não seria suficiente para a gente falar, mas eu gostaria que você falasse da importância da vitamina B12 numa dieta, numa alimentação, numa nutrição vegetariana. Ótimo, você entrou num ponto muito importante, é uma dúvida muito comum em relação à B12, porque realmente a gente tem uma prevalência maior de deficiência de B12 em vegetarianos, entre aspas, e aí eu vou explicar o porquê. Mais do que o consumo de B12, a gente precisa se preocupar com a absorção. A B12 ela é produzida por bactérias, então ela não é produzida por nós, ela não é produzida pelo animal, mas pelas bactérias. Como essas bactérias estão presentes ali no animal, ela também, os animais acabam sendo fontes de vitamina B12. Então, onde é que eu encontro B12? Eu encontro na carne, eu encontro nos ovos, eu encontro nos leites e derivados, eu encontro nos alimentos que são fortificados e nos suplementos alimentares que são introduzidos a vitamina B12. Então, nesses são alimentos e suplementações fontes de vitamina B12. Então, o vegetariano, teoricamente, não teria uma fonte de B12, principalmente considerando um vegano. Porém, na América Latina, foi feito um estudo mostrando que nós temos uma prevalência de 40% da população onívora com deficiência de B12. E entre o público vegetariano, nós temos uma prevalência de 50% da população vegetariana com deficiência de vitamina B12. Então, é praticamente equivalente. 40% de onívoros e 50% de vegetarianos têm deficiência de B12. Inclusive, pasmem, mas a pessoa que eu já atendi com maior grau de deficiência de B12 era uma pessoa onívora, que comia, inclusive, muita carne. Mas por que isso acontece? Porque, na verdade, muito mais do que a alimentação, no caso da vitamina B12, eu preciso me preocupar o quanto eu estou absorvendo. Em algumas faixas etárias, por exemplo, eu tenho uma menor absorção. Nos Estados Unidos, é protocolo que todo idoso tem que fazer a suplementação profilática de vitamina B12, porque o idoso ele diminui a absorção de vitamina B12. Então, em algumas faixas etárias eu vou ter uma demanda maior.
Fora que eu tenho um ácido, que é chamado ácido clorídrico, que é liberado ali no estômago, que ele melhora a absorção de algumas vitaminas, inclusive da vitamina B12. Então, se esse ácido clorídrico está ali diluído, por quê? Por conta da hipocloridria. Essa hipocloridria é causada pelo quê? Pelo estresse excessivo, por uma rotina muito extenuante. Então, eu tenho esse ácido clorídrico aí diluído, vai dificultar a absorção dessa B12. Todos os dias, nosso intestino nosso fígado e vesícula joga ali B12 para o nosso intestino. E esse intestino vai ter que fazer a reciclagem dessa vitamina B12. Tem gente que faz uma reciclagem legal, tem gente que não. E aí acaba apresentando uma deficiência de B12. Isso é muito relativo em pacientes vegetarianos e não vegetarianos. E estima-se que a gente jogue ali no nosso intestino 10 microgramas de vitamina B12 por vez. E a gente consome aí, uma pessoa que consome muita carne, ela consome em torno aí de 7 microgramas de vitamina B12. Então, o que eu te adianto é que a maioria da população precisa de suplementação de vitamina B12, sendo vegetariana ou onívora. Bem, aí a gente já tem mais um ponto de exclamação para ficar bem alerta e pensar sobre a nossa alimentação. A gente vai continuar com esse assunto daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Eu espero você daqui a pouco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE, modernidade e eficiência para o seu sucesso. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Saúde em Evidência e já deixando o meu convite para sábado, às 10 horas, você novamente está aqui comigo, tá certo? Sábado vai ser bem interessante também. Terminamos o último bloco falando da importância da B12, tanto da ingestão, mas, sobretudo, da absorção de B12. E eu fiquei meio que chocada e quero começar fazendo essa pergunta. Significa dizer que todo mundo precisa suplementar B12? Então, primeiro eu já tô triste porque tá acabando. É verdade, o último bloco é assim, obrigada. Esse tema aqui muito bacana, tô me sentindo muito acolhida também aqui. Que bom. Feliz em estar aqui para abordar um tema que é tão importante. Então, na maioria das vezes, sim, é importante fazer os exames para a gente ver quanto está a vitamina B12 para fazer a suplementação. Mas muita gente precisa de suplementação e não sabe. Às vezes possui alguns sintomas, e aí eu quero que vocês percebam se vocês identificam algum sintoma desses em vocês. Aquele formigamento nas pernas, aquela dificuldade de memorizar, aquela dificuldade de concentração e de foco, dificuldade de aprendizado, de cognição, podem estar associadas a uma deficiência de vitamina B12, que pode ser uma deficiência de vitamina B12 mais leve, mas pode também ser mais acentuada. E às vezes o paciente ele só vai perceber quando essa deficiência está mais acentuada, podendo aumentar o risco de problemas neurológicos. Então a gente precisa ficar atento a esses sintomas, fazer os exames e verificar se precisa realmente essa suplementação. Mas nada de ficar avaliando exames em casa, tá? Porque às vezes a gente pega ali esse limite de referência. Né? Um perigo. Veja só, o limite de referência da vitamina B12, tá dizendo lá, normal de 200
a 900. Ou seja, quem vai estar com 200 vai estar na mesma qualidade no paciente com 800 de B12? Não, gente. Outra coisa, esse padrão de referência foram feitos para pessoas doentes e não para pessoas saudáveis. Eu quero que a minha esteja no nível ideal. Eu não quero que a minha esteja no nível normal, eu quero que a minha esteja no nível ideal. Até porque, muitas vezes, pessoas que estudam muito, que trabalham muito com a cognição, também diminuem a reserva de B12. Então, a gente precisa pensar também nesse aspecto. Hoje, a gente considera que, no mínimo, essa B12 ela tem que estar em 500. Eu já peguei paciente com B12 de 80, tá? E, assim, com todas as características, todos os sintomas, mas não percebia que a gente, suplementando uma vitamina como essa, a gente conseguiu melhorar todos esses aspectos aí na paciente. Então, é importante que a gente procure um profissional habilitado para que a gente possa avaliar realmente essa vitamina B12. E aí, fazer com que essa vitamina B12 melhore a absorção, como? Diminuindo os níveis de estresse. Algo muito difícil para a população hoje. Simples, besteira, simples, simples, estresse, que é isso. Na sociedade onde a gente vive, que tudo é muito corrido, a gente tem que dar conta de tanta coisa, é difícil. Né? Mas, de fato, quando a gente tem uma rotina muito estressante, a gente diminui esse ácido clorídrico prejudicando a absorção. E algumas faixas etárias a gente precisa ter uma atenção maior. Por exemplo, crianças, principalmente nessa primeira infância, crianças que estão ali na introdução alimentar, com 1 ano de idade, eu sempre peço a todas as minhas criancinhas exames de sangue. Porque a gente precisa verificar como é que estava essa B12. Porque às vezes a gestante nunca suplementou a B12. Aí eu pego uma criança com deficiência de B12 porque a gestante nunca suplementou B12. Então a criança ela pegou o máximo possível da reserva da mãe ali no leite materno, ali pela placenta, mas diminuiu as reservas da mãe, diminuiu as reservas do bebê e o bebê ele vai ter dificuldade no desenvolvimento. Então, é um bebê que ele tarda mais a se desenvolver, tarda mais a falar, tarda mais a andar, por prejuízo dessas deficiências aí nutricionais. Então, é importante que a mãe também fique atenta nesses aspectos. Gestante tem uma demanda altíssima de vitamina B12. Pessoas que têm um alto nível de estudo também, né, também precisam ficar atento a B12. O idoso, que ele já tem uma diminuição desse ácido clorídrico e um prejuízo na absorção. Então, principalmente essa faixa etária. Mais de 100 pacientes que eu atendo, 95% dos pacientes apresentam deficiência de vitamina B12. Então, na dúvida, façam seus exames e façam a suplementação adequada, com um profissional habilitado para fazer a prescrição adequada, porque olhar exames não é folhear uma revista onde eu digo tá tudo bom, sem ter ideia de correlacionando outros exames, como, por exemplo, a homocisteína, que eu vou ter uma ideia de como realmente está essa vitamina B12, um hemograma, além da avaliação sérica da vitamina B12, para que eu possa comparar e ver se realmente o paciente precisa ali suplementar. E não simplesmente olhar ali a referência e achar que uma vitamina B12 de 200 tá adequada, okay, né? Tá então, bem. na maioria das vezes a gente precisa suplementar. É uma suplementação vegana, então os vegetarianos não precisam se preocupar e a gente consegue suplementar por via oral. Não precisa ser injetável, que é algo que muita gente tem dúvida. Ah, vou precisar ficar fazendo suplementação injetável? Não. A oral é suficiente. Às vezes uma sublingual para melhorar a absorção, mas na maioria das vezes a oral supre a necessidade. Que bom. Eu não sei você, quase certeza que você, assim como eu, já está com vontade de marcar uma consulta com a doutora Evelise, né? Mas vamos lá, a gente precisa encerrar daqui a pouquinho. E a pergunta que não quer calar: como é que faz essa transição para o vegetarianismo? Eu sei que você aí em casa ficou também querendo perguntar isso. Como começar a pensar e começar a planejar e executar essa transição de uma carga cultural de uma vida inteira que a gente aprendeu como se alimentar e agora começar a repensar essa transição. Como é que faz para se preparar para essa transição? Como é essa transição? Então, essa transição ela pode ser gradual. Alguns pacientes optam por diminuir a carne vermelha e aos pouquinhos ir aderindo a uma alimentação realmente vegetariana. Ou a gente pode começar pela segunda sem carne, que é um projeto da Sociedade Brasileira Vegetariana, que já está implantado em algumas empresas, indústrias e até mesmo em algumas escolas, onde a segunda-feira você tira ali a carne para você poder ter o gostinho de experimentar outros sabores, incrementar a sua refeição ali de algumas receitinhas legais, bacanas. Então, você pode começar por esse projeto da segunda sem carne. Ou mesmo ir fazendo a mudança abrupta. E te garanto, a mudança abrupta do dia para a noite,
é a que mais Funciona. o que mais funciona, o que mais o paciente dá continuidade. Porque quando a gente vai aos pouquinhos, a gente vai se acomodando. Então, eu tirei carne vermelha, por exemplo, faz 1 ano. Não, depois eu vou tirando. Aí passa 2, passa 3 e esse dia nunca chega. Mas eu escolho retirar os alimentos, as carnes, né, de maneira geral, pelo menos assim, frango, peixe, carne bovina. Normalmente a gente tem uma adesão melhor desse paciente que ele tira logo ali esses 3. Mas, muitas vezes, ele precisa de um acompanhamento nutricional para fazer essa transição. Porque tem essas questões que eu falei, né? Vamos saber como é que está a vitamina B12 desse paciente que está iniciando? Porque, às vezes, a B12 dele já está baixa. E ele vai iniciar com uma dieta que não tem fontes, né, de vitamina B12. Então, vai baixar ainda mais. E, às vezes, é por isso que um paciente que ele inicia ali sem orientação, ele, eu estou me sentindo muito fraco. Na verdade, ele já estava com essa deficiência e ele infelizmente, diminuiu ainda mais algumas vitaminas e minerais por falta de orientação. Então, procurar um profissional habilitado para, se necessário, calcular essa dieta, te mostrar os ganhos que a gente tem e ter a convicção daquilo que realmente você quer. Fazer essa mudança não é fácil. Existem alguns desafios e alguns entraves. Fazer essa mudança não é fácil. Porém, é uma mudança, como a gente viu, inclusive, para o nosso planeta, para o nosso meio ambiente, necessária. Então já comece aí a pensar, eu sei que você já está começando a pensar nessas possibilidades também, porque você quer longevidade, e essa é uma excelente estratégia para a longevidade. Nós, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero te agradecer, doutora Evelise, por estar aqui mais uma vez, e já que se sentiu em casa, volte sempre. Dentro da nutrição tem outros tantos temas interessantíssimos para que a gente traga aqui para os nossos telespectadores. O nosso muito obrigada em nome da TV LW, da TV Nova, e volte sempre. Obrigada, Catarina, adorei, viu? Que bom. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aproveite agora, olha ali para a câmera, aproveita e passa os teus contatos, o teu Instagram, o telefone da clínica, porque certamente, assim como eu, quem está em casa ficou desejando se comunicar com você para marcar uma consulta. Então, fique à vontade para passar os seus contatos. Então, eu atendo na clínica Unitar, a gente atende de segunda a sexta aí. Meu contato para agendamento é o 8823-0427 e o Instagram Nutri_Evelise Siqueira. Vocês vão ter muitas dicas lá, viu? Muitas dicas no Instagram, muitas receitinhas gostosas, saborosas. Dá para fazer tanta coisa, pizza vegetariana, dá para fazer docinhos aí veganos, bem bacana. Então já segue agora, já pega o telefone, já segue aí Evelise no Instagram para você começar também a fazer essas receitinhas e quando fizer a receita, marca ela que ela vai gostar de saber. Então eu te aguardo no próximo sábado, pontualmente às 10 horas. Muito obrigada pela tua audiência hoje e eu te aguardo semana que vem.